Estamos num momento de charneira na vida pública do Conselho, conjugando-se hoje vários fatores. Estamos a meio do mandato autárquico, é enorme o investimento em fundos comunitários, congregando PRR e Portugal 2030, a descentralização de competências nos municípios nas áreas da cultura, educação, saúde, ação social, entre outras, a integração de serviços municipais na área metropolitana do Porto, tal como os transportes públicos metropolitanos, a capacidade de investimento e de endividamento do município, graças a estes recursos, mas também a um louvável equilíbrio das contas da Câmara Municipal e um orçamento municipal recorde em Santa Maria da Feira, que atinge 187 milhões de euros, resultado dos fatores acima descritos, mas também do aumento das receitas fiscais. É este o momento em que nos debruçamos sobre o plano de atividade e orçamento com este contexto. E na introdução às opções do plano, o Sr. Presidente decide reforçar a importância destes documentos, sinalizando ainda uma década de presidência e os grandes feitos por si conquistados. Diz o povo que presunção e água benta, cada um toma a que quer, mas não deixa de ser curioso ler um longo desfilar de conquistas e sucessos, sejam resultantes da atividade do município, seja de investimentos do Estado Central, seja, para a nossa surpresa, das empresas privadas. Tudo o que mal acontece no Conselho tudo o que de mal acontece no Conselho é culpa de alguém, tudo o que de bom acontece no Conselho é mérito do Sr. Presidente da Câmara. Quem ler aquela introdução fica com a ideia que Santa Maria da Feira é um paraíso e tudo está maravilhoso. Sabemos que nem tudo está bem e por isso estamos aqui, com a independência e espírito crítico que os eleitores também exigem dos seus eleitos. Há muitas coisas com que estamos de acordo na gestão da Câmara Municipal, muitas outras em que tínhamos opções divergentes e outras ainda em que estamos em profundo desacordo. É esta a riqueza da democracia, mas este é também o papel da oposição, uma oposição pela positiva, mas consciente e crítica, e é sobre isso também que quero deixar aqui algumas notas relativamente às opções do plano e à proposta de orçamento para 2024. Uma primeira nota, que tenho referido nos últimos anos, tem a ver com a forma como é apresentado o documento, não queria ser repetitivo, mas não posso deixar de salientar estes assuntos. Continuamos a achar que não há uma grande preocupação em simplificar a informação, em sistematizar dados, em fazer-se comparações plurianuais, em mostrar a evolução dos diferentes projetos e programas ao longo dos anos. Não se liga aquilo que foram as promessas políticas e o programa apresentado aos eleitores com aquilo que é a atividade do município, tentando demonstrar o que é que foi feito, o que não foi feito, aquilo que foi prometido, e descrevem centenas de projetos, mas não se sinaliza, exceto com raras exceções, aqui irá aqui destacar o Pelouro da Cultura, mesmo assim de forma incompleta, porque é que se fazem o que se faz, os projetos que se fazem, a quem se dirigem, quanto custam, como se financiam, qual é o calendário da sua execução, que resultados visam atingir, como se medem esses resultados. Ou seja, muitas vezes são meras manifestações de vontade, que se fazem porque sim, mas aparentemente decididas com pouco critério ou com critérios que pelo menos não são partilhados por quem está nesta Assembleia. Muitas iniciativas parecem-nos inclusivamente mais eleitoralistas do que preocupadas em resolver os principais problemas do Conselho. E como dissemos ano passado, com um gabinete de comunicação tão afoito em promover o Sr. Presidente da Câmara e agora também o Sr. Vice-Presidente, não gostava muito de fazer algum investimento de tempo em preparar melhor estes documentos, em ilustrá-los com dados, também representá-los visualmente, sistematizar a informação financeira, etc, etc. Mas até aqui nada de novo. Então, na nossa opinião, quais deviam ser as prioridades do município e os problemas que devem ser priorizados e atacados? O que é que nos preocupa na vida pública neste Conselho? O baixo nível de vida de grande parte da população, o envelhecimento e a perda demográfica do Conselho, os graves problemas de mobilidade e de acesso a transportes públicos, rodoviários e ferroviários, associados à intensificação dos constrangimentos à circulação nos principais eixos rodoviários, os baixos níveis que ainda temos de habilitações literárias e profissionais da maioria dos cidadãos, a limitação da oferta de habitação e consequente aumento dos custos de aquisição e arrendamento de casas, a transição energética e a necessidade de incentivar a redução das emissões de CO2, a gestão e o conforto urbano, a recolha de resíduos sólidos e a melhoria dos espaços verdes, a participação cívica e cultural universal dos cidadãos, o combate à exclusão social e o acesso aos serviços de saúde, a saudável integração dos imigrantes que procuram o nosso país e o nosso Conselho, o excessivo centralismo do Estado, mas também do município, e a necessidade de descentralização dos serviços nas freguesias, a transparência, a proximidade e a eficiência dos serviços e a redução de taxas e impostos no rendimento das famílias e das empresas. Muitos destes assuntos são partilhados por aquilo que é a visão da Câmara Municipal, outros nem tanto, como se vê nos documentos. Lendo a mensagem do Sr. Presidente, ele destaca como grande fator de sucesso nos últimos 10 anos o pleno emprego e a atração de investimento. Estamos, obviamente, de acordo com a importância destes temas, mas parece-nos uma visão, apesar de tudo, redutora.
E mesmo nestes temas, os números não confirmam sempre aquilo que é dito pelo Sr. Presidente. Se não vejamos, infelizmente, Santa Maria da Feira tem ainda 4.000 pessoas inscritas no Centro de Emprego, ou seja, 4,4% da população ativa, ou seja, um valor superior a concelhos vizinhos. Esta Reja tem 4%, Ovar 3,9%, Oliveira das Meias 3,4%, Aroca 3,3%, Valdecâmara 3,1%. Portanto, não somos um oásis de pleno emprego. Vivemos num contexto de empregabilidade elevada e até, em alguns casos, como se vê nos municípios vizinhos, acima daquilo que se passa no nosso concelho. Outra bandeira é o grande sucesso na atração de investimento e trazer ao concelho grandes empresas para o concelho que criam emprego e riqueza. Mas também aqui os números nem sempre confirmam esta afirmação. Há 20 anos tínhamos mais grandes empresas no concelho do que temos hoje. Ou seja, empresas que têm mais de 250 trabalhadores, que se classificam como grandes empresas. Tínhamos 11 empresas em 2009, hoje só temos 9 empresas com mais de 250 trabalhadores registadas no concelho, censos empresariais. Uma nota sobre as receitas municipais. Este orçamento recorde da Câmara Municipal, a sua aparente riqueza orçamental, como temos dito também aqui, é muito feita à custa dos bolsos dos contribuintes, empresas e famílias, através de impostos elevados. Este ano, entre impostos e taxas, a Câmara Municipal tem uma receita de quase 40 milhões de euros, recorde absoluto no concelho de Santa Maria da Feira. Dizemos muito amigos das empresas, mas a derrama passa de 3,2 milhões para 6,3, num crescimento de 93%. Nos 10 anos de mandato, a coleta de impostos cresceu substancialmente. Por exemplo, o IMI passou de 106 euros por pessoa em média para 127 euros por pessoa em média. E entre 2023 e 2024, a receita de impostos cresce 13%, muito acima da inflação estimada. Ainda bem que o município vai promover aulas de literacia financeira no secundário. Espero que as novas gerações sejam menos tolerantes a esta excessiva carga fiscal. No entanto, com este aumento de receitas, esperávamos que também houvesse aumento de transferências para as juntas de freguesia, promovendo a descentralização da gestão municipal. Não é o caso. Vemos ainda, e como sempre, as juntas de freguesia como parentes pobres da vida autárquica. Mas então, como é que se propõe a Câmara Municipal gastar estes tais 187 milhões de euros, recorde histórico, como disse, nas suas diferentes áreas de governação? Em que é que estamos de acordo ou em que é que estamos menos de acordo? No que respeita a infraestruturas e transportes, como já aqui foi dito, mantêm-se sinalizados investimentos desde o início do mandato e desde mandatos anteriores que ainda não foram cumpridos, o Nó da Cruz, o túnel dos Passionistas, o Interface de Transportes da Feira, que se bem conseguir ler os documentos tem previsto 100 euros, ou seja, apenas uma abertura de inscrição orçamental desta rúbrica e, portanto, não é com este valor que se vai fazer a obra, com certeza. O eixo das cortiças, que desapareceu de forma mágica dos documentos da Câmara e das opções de plano. Nada sobre ferrovia, nenhuma linha sobre ferrovia, nada sobre a alta velocidade e a sua integração, que já aqui falamos, nada sobre a linha do Voga, muito pouco sobre os anos industriais, muitas delas têm previsto em orçamento apenas 100 euros de investimento, ou seja, mais uma vez só a abertura da rúbrica orçamental e, portanto, sem início efetivo de investimento neste ano, 2024. E a grande aposta, como foi dito pelo Sr. Presidente, é o novo edifício de espaços de concelho. E nós, como já dissemos aqui, não estamos de acordo que seja esta a grande prioridade em termos de infraestruturas no concelho. Não estamos de acordo que se gastem 20 milhões de euros numa obra para serviços apenas da Câmara Municipal, quando temos muitas necessidades infraestruturais no concelho maiores do que esta. Não estamos em desacordo, obviamente, com a melhoria do conforto e da eficiência dos serviços públicos, o valor pelo qual nos batemos, mas porque temos outras prioridades que se vê que não foram aqui devidamente previstas ou prudentemente preparadas para o 2024. Em relação ao ambiente, assunto de extrema importância, estamos todos de acordo com a importância da redução das emissões de CO2. E como é que se produz emissões de CO2? Basicamente, hoje, através dos consumos de energia e através dos sistemas de transportes. E, portanto, é urgente, é necessário, e a Câmara Municipal sinaliza isso nos seus documentos, substituir combustíveis fósseis por transportes públicos e energias limpas. Será que é isto que está a acontecer? Fomos ler o plano de mobilidade, ou o diagnóstico do plano de mobilidade do Concelho de Santa Maria da Feira, e o que está a acontecer é que nos últimos anos isto não tem vindo a acontecer. Esta transformação não está a acontecer, pelo contrário. Há 92 mil movimentos diários no Concelho de Santa Maria da Feira, pessoas que deslocam para o trabalho ou para estudar. 50% destes movimentos são de dentro de Santa Maria da Feira para fora do Concelho ou de fora do Concelho para dentro de Santa Maria da Feira. Metade são dentro do Concelho. E vamos ver qual é, destes 92 mil movimentos pendulares diários, quantos é que se fazem em viatura própria, quantos é que se faziam no passado. Infelizmente, o que está a acontecer, Sr. Presidente, é que em 2011 havia 72% destes movimentos que eram feitos em carro próprio e em 2021, neste ciclo de sucesso,
a 80%. Ou seja, está a aumentar o uso de carro próprio por parte das pessoas do Conselho, porque não têm alternativas nem de ferrovia, nem de transporte público, nem temos soluções a propor que não seja ciclovias ou passadizos. Parece-nos curto, Sr. Presidente, estamos obviamente de acordo com a relação das pessoas com a natureza, com andar a pé, mas não estamos a resolver com profundidade e com seriedade o problema das emissões carbónicas nos transportes do Conselho de Santa Maria da Feira. Aliás, não temos nenhum dado sobre o uso efetivo das ciclovias, não temos nenhum dado sobre o uso efetivo dos passadizos. Sabemos na componente lúdica, não sabemos o que é que está a acontecer na mudança dos hábitos das pessoas na relação casa-trabalho, casa-escola, estão ou não a usar estes sistemas de transporte. É um assunto complexo, tem muitas nuances, implica muitos anos, talvez seja uma transformação geracional mais do que momentânea, mas não podemos estar aqui só a sinalizar sucessos quando temos este problema profundo para resolver. Na gestão urbanística continuamos à espera do PDM há muitos anos, há demasiados anos. Continuamos à espera de uma solução sobre a redução dos tempos de licenciamento. Fizemos um requerimento à Câmara Municipal que não tivemos resposta ainda sobre os tempos médios dos licenciamentos, da burocracia que acontece no licenciamento urbano. E se queremos, por exemplo, combater o tema da habitação, os aumentos dos custos da habitação, precisamos de aumentar o número de casas no Conselho e não podemos depender apenas do investimento do Estado. Temos que facilitar a vida às pessoas a construir a sua casa ou renovar as suas casas e não é com estes tempos de licenciamento, não é com estes impostos municipais que o estamos a incentivar. Na ação social são apresentadas centenas de iniciativas, mas não sabemos nada sobre, de facto, quantos pobres há menos no Conselho. Há menos discriminação, há menos violência doméstica, há melhor integração de imigrantes, há melhor vida dos séniores. Não temos nenhum dado sobre isso, nada que nos permita avaliar, de facto, se estes investimentos estão ou não a ter resultados para a vida das pessoas. E também não sabemos, por exemplo, os 1,9 milhões de euros para a natalidade, o que é que está a acontecer à demografia no Conselho. Estamos ou não a ter uma inversão da perda de população no Conselho. Já falei da habitação, infelizmente, da burocracia que temos e das taxas de impostos municipais que não têm ajudado o aumento da oferta, mas obviamente estamos de acordo com o investimento público na habitação e com, nomeadamente, o investimento da habitação social, mas não chega. A classe média também precisa de incentivos certos. Na saúde, até por esta transformação do modelo de descentralização, ou pela descentralização do tema da saúde, defendemos que a Câmara Municipal integre um serviço específico na área da saúde, uma divisão ou dentro do seu modelo orgânico. Ele continua dentro de um departamento diferente. Achamos que a saúde é demasiado importante para estar limitada a uma parte de um departamento maior, devia ter espaço próprio, porque essas competências o obrigam. Na educação também gostávamos de perceber melhor quais são os objetivos que temos. Até porque estamos a viver, como disse, uma transferência de competências que é importante aproveitar. Vamos ver os censos. Santa Maria da Feira tem uma população sem escolaridade, são 5,1% da população do Conselho, superior à média da área metropolitana, que são 4,4%. Temos o ensino básico também, mais pessoas com o ensino básico do que na AMP em termos de percentagem, e temos menos pessoas com ensino superior de forma consequente. Temos 15% de pessoas com ensino superior, a AMP tem 21%. Portanto, temos um problema de habilitações, precisamos e tem sido feito um grande esforço, tem sido feita uma grande evolução, mas precisamos de ir mais longe. Precisamos que mais pessoas façam uma vida escolar bem-sucedida. Mesmo ao nível dos rankings das escolas, não estamos muito bem situados. Em 1.181 escolas foram avaliadas no ensino básico. Nós temos escolas no lugar 972, 962, 834, 831, portanto, muito baixo no ranking. Precisamos que as nossas escolas sejam melhores, que promovam um sucesso educativo, que façam com que as crianças tenham melhores notas, melhor avaliação, portanto, consigam também ter uma carreira profissional mais bem-sucedida. E as escolas privadas são aquelas que tiveram melhor avaliação. Podemos fazer parcerias público-privadas, precisamos também de aprender com os privados a fazer bem. E já agora perguntava ao Sr. Presidente, caso o PSD seja o Governo, se vai defender a reversão do cancelamento dos contratos de associação com o Colégio de Lamas, medida que nós defendemos. Estamos de acordo com a aposta no STEAM, gostamos de saber se é possível ter uma noção de como é que o PISA, como é que a avaliação PISA se comportou no Conselho. E estamos, obviamente, também de acordo com o investimento nas condições estruturais das escolas, na facilitação da vida dos alunos e das famílias. Queremos também saudar estas apostas na literacia financeira, na nutrição, na orientação vocacional, que estão previstas no plano, mas preocupados ainda com os transportes escolares, com a alimentação, como já foi aqui referido. Continuamos à espera das obras na Fernando Pessoa e gostávamos de ver alguma coisa escrita sobre o reforço do ensino superior no Conselho. Precisamos de apostar também na atração do ensino superior para o Conselho, para além do que já temos. Na cultura, reforço ou sinalizo aqui que temos um investimento percentual no orçamento em cultura abaixo da área metropolitana do Porto. A área metropolitana tem 3,2%, tem 10,8%, nós temos 3,2%.
E temos muita cultura de evento, mas falta-nos a cultura do aumento da participação das pessoas na vida cultural. Quantos cidadãos diferentes leram mais, foram mais ao cinema, foram mais a um concerto, tocaram instrumentos, dançaram? Não temos nenhum dado sobre a participação cultural de diferença e gostávamos de ter. Para terminar, só mais 2 pontos muito rápidos sobre turismo. Falámos muito dos grandes eventos como atração turística, mas quando vamos olhar para o plano do turismo, o que vemos é nada de apostas em estruturação de novos produtos ou em ações de promoção, nenhuma identificação de trabalho com os operadores turísticos para, de facto, trazer pessoas para o concelho ou na criação de mais espaços de alojamento. E os grandes investimentos são um festival de cerveja artesanal, para além da Semana Santa. Faltam-nos indicadores de resultado, falta-nos melhorar também a nossa prestação numa atividade económica que é muito importante para a Empresa do Porto. Queríamos, por fim, saber quais são os dados reais, porque não está no plano, o Sr. Presidente tem esses dados de cabeça. Qual é o resultado líquido das transferências? Sabemos que, a partir das transferências de competências do Estado Central para os municípios, penalizam financeiramente os municípios. Gostamos de saber qual é o valor, se já têm dados, quantos milhões de euros nos custa a mais ter estas competências para além daquilo que o Estado transfere. E, por fim, sobre a redução da burocracia, proximidade aos cidadãos e transparência. Continuamos a achar que valia a pena apostar em lojas de cidadão, em espaços de cidadão, em espaços de empresa no Concelho. Com um investimento de 187 milhões de euros, de facto esperávamos mais ambição. Infelizmente, é mais aquilo que nos separa do que aquilo que nos une neste plano e orçamento, e por isso vamos votar contra.